Olá, você conhece a história de Moisés? Meu nome é Kátia Ruttmann, sou escritora, trouxe para você mais um dos estudos que eu faço. Que legal. Bom, você tem que contextualizar a época de Moisés, né? As civilizações vinham numa decadência espiritual, moral, as pessoas estavam muito ambiciosas, abuso de poder, orgias nas grandes cidades, né? As religiões realmente estavam se perdendo. Mas no Egito, apesar dela apresentar uma religião politeísta, mantinha nos seus santuários o monoteísmo esotérico. E essa ciência sagrada era privilégio para uma minoria. Né? Ainda, os hebreus, eles eram nômades além do rio, né? Descendentes de reis nômades, Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram os beduínos, amonitas, elamitas, zidonitas. Era uma mistura de raças e que pouco se adaptavam às grandes cidades. Eles não tinham das cidades a tecnologia e a ciência, mas eles tinham convicção em um Deus único. Eles eram monoteístas. Elohim, e mantinham uma ordem social e um culto familiar baseado no amor e na ética. Eles não eram escravos como se interpreta, e sim uma classe de servos, né? A classe mais baixa de trabalhadores, por isso que eles recebiam os trabalhos mais pesados quando nas cidades. Bom, segundo textos bíblicos, Moisés foi encontrado em uma cesta às margens do rio Nilo, ainda com 3 meses, pela princesa real, irmã de Ramsés II, que era o faraó da época. E ele era judeu. Porém, nos manuscritos egípcios, com informações sobre as dinastias faraônicas, tem registrado por Maneton e posteriormente por Estrabão, Moisés chamava-se Osarsif e ele era filho legítimo da princesa, sobrinho de Ramsés II, primo de Meneftar, que era o filho do faraó. Né? Há quem considere que as fontes egípcias são mais fidedignas do que as judaicas, por não haver interesse algum dos egípcios quererem provar que Moisés era egípcio, mas para os judeus seria interessante provar que ele era judeu, afinal de contas a fundação da nação judaica foi obra dele. Né? Mas isso é irrelevante e a gente nunca vai saber, de verdade. Moisés era um ser iluminado e muito acima de tudo isso. Bom, ele recebeu a educação real e sacerdotal e aonde ali ele se destacou muito. Ramsés II, temendo que ele pudesse vir a ser o próximo faraó e não seu filho, colocou ele como escriba do templo de Osíris, afastando assim ele do trono. Certa vez, numa inspeção no Delta, ele viu um soldado egípcio espancar um hebreu e aquilo deixou ele tão indignado que ele acabou matando o soldado. Né? Com esse assassinato, Moisés seria severamente julgado pelo colégio sacerdotal. Então, ele preferiu se exilar, impondo a si mesmo uma expiação pelo seu crime. Ele se refugiou num templo entre o deserto e o Mar Vermelho, um santuário de origem etiópica, com base monoteísta, um centro religioso para árabes, semitas, negros, nômades. Né? O grão sacerdote desse templo era Jetro, um puro negro etíope. Ele era um sábio que carregava o conhecimento de milênios de raças. Lá, Osarsif, que mudou depois de todo um processo de iniciação seu nome para Moisés, que significa o salvo, né? Ele casou-se com Séfora, a filha de Jetro, estudou muitos livros de cosmogonia, ensinamentos do templo egípcio, outros muitos ensinamentos que havia ali. Né? E com base até nesses estudos ele escreveu o Gênesis. E ele escreveu em hieroglife por conta aí de muitas traduções, acabou perdendo muito o seu conteúdo esotérico. Né? Bom, em seu ápice, Moisés foi ao Monte Sinai, onde ele recebeu a visita de um anjo que lhe deu uma missão: unir os filhos de Israel e guiá-los até a terra prometida e instituir o monoteísmo ao povo. Bom, assim o fez com um grupo de sacerdotes que carregava junto a eles a arca de ouro, que servia de instrumento para os fenômenos elétricos e luminosos produzidos pela magia de Moisés, o que muitos aí acham que é meio exagero da Bíblia. Mas na arca carregava-se aí o Sefer Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, sobre o princípio, né, Gênesis, o livro da aliança, ou lei do Sinai, e a vara do profeta, segundo consta. Bom, atravessou o deserto com seu povo, sempre acompanhado de anjos e do próprio Elohim Jeová, passando por provações desde fome até cultos antigos, transgressões do povo. No final ele recebeu de Elohim a tábua com os 10 mandamentos e chegou, enfim, após 40 anos, na fronteira de Canaã. Esse trecho que ele fez fazia-se aí em torno de 40 dias. Bom, lá terminava a sua missão. Confiou a arca aos sacerdotes como sendo o templo vivo do Senhor, subiu ao Monte Nebo e de lá nunca voltou. É isso. Gostou? Compartilha.